Boa noite a todos e todas. Estamos abrindo os trabalhos da noite de hoje. É uma noite de muita alegria que nós estamos recebendo pessoas ilustríssimas, autoridades, convidados maravilhosos. Eu gostaria de apresentar que já estamos na internet a nossa vice-presidente da OAB-RJ, a doutora Ana Tereza Basílio, que também é associada da ABAME. Oi, doutora Ana, beijo para você. Nossa diretora jurídica e pedagógica, a doutora Fátima Santoro. E quero compor a mesa, vou convidar para compor a nossa mesa a nossa diretora institucional de Relações Institucionais, doutora Edmir. Quero convidar também para compor a mesa a doutora Kátia Tavares, que é a nossa líder da Comissão de Direito Penal. Quero convidar para compor a mesa o nosso presidente do CRES, doutor Marcelo Moura. E agora os nossos homenageados e as estrelas da noite de hoje, que é o nosso ilustríssimo deputado federal, doutor Hugo Leal, e o nosso amigo, advogado, ex-presidente da CAARD, doutor Ricardo Menezes. Agora que todos estão compondo a mesa, eu gostaria de lhes dizer que a ABAME sempre foi e sempre será uma casa de debate. E, por essa razão, nós recebemos a visita do nosso deputado federal, Hugo Leal, que ele que propôs o projeto de lei que fala sobre o despejo extrajudicial. E a história do doutor Hugo Leal é uma história antiga com a nossa instituição, não é mesmo? Ele vai contar essa história para todos vocês. E aqui nós estamos com o nosso livro, né, de fundação, o nosso livro de fundação, e nós temos aqui no nosso livro de fundação, aqui bem perto o número 36, que é o do doutor Hugo Leal, que fez parte da Assembleia de Fundação da nossa instituição. E desde então, o doutor Hugo Leal... E o nosso querido amigo advogado, doutor Ricardo Menezes, que foi ex-presidente da CAARD também, como o doutor Ricardo Menezes, à frente da CAARD, fez trabalhos extraordinários para a nossa Caixa de Assistência dos Advogados, e como ele contribuiu a gestão dele com a nossa instituição ABAME, com os nossos ENAs, tanto os ENAs presenciais quanto também os virtuais. Então, o nosso querido amigo Ricardo Menezes também é um amigo da ABAME antigo, que foi muito importante para a nossa instituição. E a nossa instituição trabalha muito com as outras instituições jurídicas e da advocacia, também com esse propósito de nos fortalecer, né? Porque juntos, eu costumo dizer que juntos nós somos todos mais fortes. Mas não vou me alongar, porque cada um vai ter oportunidade de fala. Gostaria de dizer aos advogados que estão presentes aqui, e também os advogados que estão no módulo virtual, que os advogados que quiserem falar, ter um momento de fala, todos terão oportunidade. Só peço que utilizem no máximo 5 minutos, para a gente não ser tão extenso e a gente não ficar muito tempo aqui. Mas todos vão ter essa oportunidade de poder expor a sua opinião sobre o despejo extrajudicial, sobre a noite de hoje. Também, nós deliberamos aqui na ABAME, a nossa diretoria, que nós vamos fazer outros
eventos com pinga-fogo sobre esse tema, para que vocês possam expor a opinião de vocês, o parecer de vocês sobre o projeto de lei, que é algo que o doutor Hugo deseja, ao ter a opinião dos advogados, por isso que ele pediu essa oportunidade de estar aqui, porque ele queria ouvir os advogados, principalmente a BAME, e depois a BAME vai exarar uma opinião para ele a esse respeito, ok? Então, eu vou passar a palavra primeiro no modo virtual para a doutora Ana Tereza Basílio, pela ordem, a nossa vice-presidente da OAB-RJ, autoridade aqui presente, nossa associada, e depois da doutora Ana já pode passar diretamente a palavra para a nossa diretora jurídica e pedagógica, Fátima Santoro. Minha querida presidente, que nos honra a todos com a sua presidência vibrante da ABAME. Eu tenho muito orgulho de fazer parte, Alessandra, da ABAME na sua gestão. E eu queria dizer aqui que esse trabalho realizado pela ABAME tem sido extremamente importante para toda a advocacia, para o meio jurídico, para o debate de temas importantes. E hoje, esse debate sobre o projeto de lei do despejo extrajudicial é um debate importantíssimo. A gente sabe que vários segmentos do direito estão sendo agora direcionados pelo legislador para a área extrajudicial, e não há a menor dúvida de que o projeto de lei do despejo extrajudicial vem justamente na linha dessa nossa evolução da desjudicialização de alguns temas. Eu vejo esse projeto com grande otimismo, queria parabenizar também a ABAME na pessoa da minha querida amiga e conselheira da OAB, professora Fátima Santoro, que é diretora jurídica da ABAME, é uma grande estudiosa do direito imobiliário, também aí à frente desses eventos maravilhosos. Não poderia deixar de saudar Ricardo Menezes, nosso colega advogado, ex-presidente da CAARG, que fez uma gestão tão bonita à frente da entidade e que tem aí levantado a bandeira de alterações legislativas importantes. Também queria saudar o nosso querido deputado Hugo Leal, que é um grande deputado. Ele tem aprimorado na área jurídica uma série de institutos, eu salientaria aqui o da recuperação judicial, mas ele tem sido um grande vetor de atualização da legislação diante da evolução das áreas jurídicas. E o apoio dele a esse projeto de lei de despejo extrajudicial vai ser um grande incentivo para essa importante alteração. Queria saudar os demais colegas, a querida Edmê, que está na mesa, nossa querida diretora Edmê, e todos os colegas que nos honram aqui com a presença. Presidente Alessandra, eu vou devolver a palavra dizendo que é um orgulho muito grande estar participando sobre um debate tão atual e tão relevante para toda a área jurídica, não só para a advocacia, mas para a sociedade também, já que ele traz um avanço numa área muito sensível, que é a área imobiliária. Obrigada, minha vice-presidente da OAB-RJ, querida amiga e associada da ABAME. Tê-la aqui conosco sempre é uma alegria muito grande. A doutora Ana Tereza tem feito várias ABAMEs itinerantes com a gente. Ela tem sido uma incansável com a ABAME. Muita gratidão. Realmente, esse tema, despejo extrajudicial, que vai vir para desjudicializar os processos judiciais, realmente é um tema que contribui muito com a nossa lei do inquilinato, né? E vem para acelerar os processos de despejo que tanto atrapalha na questão
locatícia. Então, é um tema relevante para os nossos associados e estamos muito felizes de estar recebendo o doutor Hugo e o Ricardo Menezes aqui para debater sobre esse tema. Doutora Fátima Santoro, passo a palavra para você. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui hoje com vocês. Parabéns, Alessandra, por essa mesa, por essa iniciativa. Nossa ABAME, como a doutora Ana Tereza falou, está sendo incansável na sua gestão. Nós estamos conseguindo ir a vários lugares. Fomos semana passada, junto com a OAB de Búzios, numa ABAME itinerante, e tem sido sempre muito gratificante. Eu quero aqui registrar, né, a minha alegria de estar vendo nessa mesa amigos queridos, como o nosso querido Ricardo Menezes, o meu eterno presidente da CAARJ, que eu admiro, visto a camisa, sou fã de carteirinha, estou triste porque eu não estou aí para te dar um beijo, meu querido amigo. Estou com outro amigo também do outro lado da mesa, meu querido presidente do Cresce. Eu fico arrepiada toda vez que eu chamo que ele é o presidente do Cresce, porque foi uma luta muito grande para que ele pudesse estar aí hoje como presidente. Eu fico sempre muito orgulhosa, babando de ver ele como presidente do Cresce. Nosso palestrante também, inclusive muito antigo, conhecido, estava com o Hugo Leal também no dia do lançamento da nossa ABAME, e não sei se o Hugo Leal lembra que eu, junto com o Zé Roberto Coutinho, fomos que fizemos o projeto da FESP, da pós-graduação, quando você era secretário de administração do governo do Estado. Foi um projeto lindíssimo, em que eu e Zé Roberto, eu com direito privado e ele com direito público, nós lançamos, através da sua gestão e do seu comando, o curso para os servidores, né, do Estado do Rio de Janeiro. Então, a luta do Hugo Leal é antiga, e, inclusive, faço questão de dizer, hoje eu sou moradora no Rio de Janeiro, mas também sou moradora de Petrópolis, e eu sei do carinho dos petropolitanos que tem por ele, pelo trabalho que ele faz também incansável no meu eterno município de Petrópolis. Quero também aqui saudar a nossa diretora Edmê, muito querida, nossa amiga, agora líder, né, de comissão de direito penal, que estava conosco em Búzios, Kátia Tavares, né, também uma pessoa que está sendo muito importante para a nossa associação, tem contribuído muito, né, com a sua presença, com suas ideias, muito parceira. E o tema, né, do projeto de lei é extremamente importante. Eu que tive a felicidade de participar do projeto de lei da 8245 com Capanema, indo a Brasília, acompanhando as comissões, também junto com Melim Chalupe, com o projeto de lei do patrimônio de afetação, inclusive, na época, eu era presidente da ABAME, então eu que assinei na condição, junto com o IAB, né, um encaminhamento para o projeto, para que a gente pudesse ter um apoio em Brasília. E eu quero depois até falar com o nosso querido deputado federal Hugo Leal, que a ABAME tem já um trabalho, desde a minha época, de comissão, junto com a Comissão Parlamentar da Habitação, e também, inicialmente, nós começamos fazendo parte também da comissão do Ministério da Indústria e Comércio. E todos os projetos de lei da época, e até um bom tempo, que tinham na área imobiliária, a ABAME dava um parecer. Então, agora você pode contar conosco, né, na gestão da Alessandra. Queremos, assim, estreitar, voltar a esses contatos. Eu, inclusive, há um mês atrás, eu tive contato com o senador, que é o vice-presidente, né, da comissão parlamentar hoje, que até é candidato também lá no Distrito Federal, para que a gente possa intensificar os trabalhos, né, dos projetos de lei que envolvem o mercado imobiliário. Não quero me estender, quero pedir desculpas de não estar presente. Estou agora, nesse momento, vou iniciar a aula, vou ter, inclusive, que sair do evento, porque sou professora e eu tenho aula, e hoje vou ter que aplicar prova. Então, meus alunos vão estar assim, meio nervosos por aplicação de prova.
E estou adorando de ver, estava com saudade da minha vice-presidente, Ana Tereza. Faz tempo que a gente não se vê, né, amigo? O tempo está tão corrido, mas vamos nos ver sim. E é sempre bom saber que você está sempre juntinho da nossa banda. Isso faz um bem danado à nossa associação. Então, não quero me estender, já devolvo a palavra para a doutora Alessandra Ávila, e dizendo que estou assim, indócil para ver o andamento desse projeto de lei de despejo extrajudicial. Então, eu vou ficar até mais ou menos 18h30 e vou pedir licença para me retirar da sala, porque vou ter que aplicar prova aqui na universidade. Mas um forte abraço e uma ótima noite para todos vocês. Passo a palavra, então, para a doutora Kátia Tavares. Boa noite a todos e todas. Em primeiro lugar, queria também saudar a nossa vice-presidente da OAB, doutora Ana Tereza Basílio. Sei que é uma honra muito grande estar aqui com Vossa Excelência, com o Neto aqui, participando aqui desse evento. Queria também saudar a doutora Alessandra Ávila, nossa presidente da ANE, e dizer que é uma honra muito grande também estar aqui com nossa querida presidente neste evento, e queria também parabenizá-la pela vitoriosa gestão que está sendo feita à frente da ABAN. Também não poderia deixar de saudar a professora Fátima Santoro, e a nossa diretora Edmir Cardoso, e além do doutor Ricardo Menezes, dizer também que é um trabalho magnífico feito à frente da CAARC, nos dá muita certeza de que Vossa Excelência é realmente uma liderança na nossa classe de advogados. E também o doutor Marcelo Moura, que acabei de conhecer aqui, sei que é uma honra também estar junto com Vossa Excelência aqui nessa mesa, e não poderia deixar também de fazer uma breve saudação ao nosso querido deputado Hugo Leal, a quem tenho o prazer de acompanhar toda a sua dedicação à frente do parlamento. Essa noite é uma noite de festa gloriosa, por reunir autoridades aqui presentes e amigos queridos. Agora passo a palavra novamente à nossa presidente para dar seguimento aos trabalhos. Obrigada pelas suas palavras. Passo a palavra agora para a doutora Edmir, fazer a saudação. Boa noite a todos e todas. É um prazer muito grande estar aqui com essa mesa. Cumprimento a doutora Ana Basílio, que é uma figura extraordinária. E cumprimento ainda a doutora Fátima, nossa amiga de algumas caminhadas, a quem nós devemos esse conhecimento jurídico. Uma mulher talentosa, uma mulher de garra. É um prazer, Fátima, estar sempre com você. E cumprimento a mesa, lembrando que o nosso amigo Ricardo Menezes, que é uma pessoa, uma figura indescritível, um homem que esteve ajudando por demais os advogados na época da pandemia, chegou a distribuir 22 mil cestas básicas para os advogados que estavam reclusos em casa devido ao problema da pandemia. E cumprimento ainda o nosso querido doutor Hugo Leal, que é meu amigo de algumas caminhadas. Só para vocês terem uma ideia, eu conheço o Hugo já há pouquíssimo tempo, eu cheguei aí ao casamento dele, e o filho dele já é médico. Então, só para falar... Eu já segui o de fundação aqui, vou pegar uma fundação, eu sei que eu já sou ativo. A nossa querida Alessandra, que é a nossa mestra maior, que comanda essa casa,
com muita maestria, com muita capacidade, a cada dia trazendo pessoas novas, trazendo conhecimentos que esta casa tanto precisa. E a Kátia, que é a nossa amiga lá do IAB, o doutor Marcelo Moura, que eu acabei de ter o prazer de conhecer. E devolvo a palavra à nossa querida doutora Alessandra. Obrigada, Edmir. Agora eu passo rápido a palavra ao nosso querido Marcelo Moura, presidente do Cresce, que hoje esse tema também é muito interessante para o Cresce, né? E eu passo a palavra para ele. Boa noite a todos. Boa noite, Alessandra. Fico muito honrado de estar aqui. Quero te cumprimentar, eu cumprimento toda a mesa. Boa noite, minha querida mãezona, que está lá do outro lado, Fátima Santoro, nos assistindo. Sempre muito orgulho estar presente aqui nessa casa. E hoje, realmente, hoje estou sentado naquela cadeira de presidente do Conselho Regional. Aqui começou, como o Capanema falou, foi um papo de bar, escrevendo num guardanapo sobre como ia fazer. A minha candidatura à presidência foi justamente no intervalo de uma pós-graduação, a gente almoçando na Barra da Tijuca, na Veiga de Almeida, que surgiu a ideia e nós começamos ali. Uma prova de quando a ideia sempre bem feita, bem com fundamento, com força, com coração, não tem nada no mundo que tenha defeito para que a gente possa chegar aqui. Fico muito honrado de estar participando do evento, mais ainda por ter o conselho ter sido convidado, porque desde que nós entramos na gestão, a gente tem a concepção total de que o órgão é uma autarquia federal, e essa autarquia, como qual ela tem obrigação de representar não só os corretores de imóveis, mas todo o mercado imobiliário. Então, tudo que envolve o mercado imobiliário, o Cresce vai estar presente, não só para tratar das prerrogativas dos corretores de imóveis, mas também como um órgão federal para a proteção da sociedade nas transações imobiliárias. E o assunto que nós vamos entrar, eu tenho algumas ponderações para ser feitas, vou deixar mais para frente, depois que o deputado falar, que é um assunto de suma importância. O deputado já trouxe esse projeto, que me deixa muito orgulhoso, além de estar do lado aqui, que também é corretor de imóveis, faz parte do conselho. Nós discutimos, assim que nós entramos no conselho, a primeira coisa que chegou ao meu conhecimento foi desse projeto, e logo nós marcamos com o deputado lá no conselho e falamos que aquela casa ali estaria à disposição do que fosse necessário para que a gente pudesse dar andamento no projeto. Temos uma frente parlamentar em Brasília também, voltada para o mercado imobiliário, da qual o deputado faz parte. Tivemos o evento lá, ele esteve presente nesse evento, a nossa frente parlamentar do mercado imobiliário, para a gente tratar das pautas do mercado imobiliário. O deputado, mais uma vez, estava lá, sempre se mostrou solícito, as prerrogativas do mercado imobiliário, as prerrogativas dos advogados, sempre se preocupando, e o projeto é um projeto que só vem a valorizar tanto para o corretor de imóveis, que é um muito bom projeto, quanto para os advogados, e quanto para melhorar e desburocratizar mais a parte de locação e as ações de despesa, que depois eu vou discorrer mais um pouco. Muito obrigado. Obrigado, nosso presidente do Cresce. Agora eu passo a palavra ao nosso amigo advogado, doutor Ricardo Menezes. Obrigado, presidente Alessandra. Boa noite a todos e todas que estão aqui de forma presencial, os que estão nos assistindo, também participando aí de forma virtual. Saudar a presidente Alessandra Ávila pelo brilhante trabalho que vem fazendo à frente da ABAMI, enfim, uma advogada militante, e só poderia esperar isso dela. Serviço, serviço, serviço. E quem ganha com isso é a advocacia e a sociedade. Saudar a nossa vice-presidente da Ordem, Ana Tereza Basílio, que vem trabalhando exaustivamente para a nossa categoria. Saudar a nossa querida amiga Fátima Santoro, enfim, é uma querida amiga já de muitos anos. Estar nessa casa aqui me dá muito orgulho, porque Silvio Capanema, junto com nosso querido amigo Leal, foi um dos fundadores dessa importante associação. Saudar Kátia Tavares, Edmir, nosso presidente do Cresce, Marcelo Moura,
que também, como a Alessandra, vem fazendo um brilhante trabalho, e saudar o Leal, que nada menos é lidar com as questões da advocacia, dos corretores de seguro, dos corretores de imóveis, dos contadores, e o Hugo sempre muito atuante. E nada menos é o relator desse projeto de lei tão importante, né, que tem uma proposta de regulamento de despesa extrajudicial por falta de pagamento de aluguel. E eu tenho muitas perguntas, Hugo, muitos questionamentos, e vamos deixar esse pinga-fogo aqui para depois da sua explanação, que eu estou louco para te ouvir. Mas vamos debater, sim, o importante para a sociedade, para a advocacia e para todos os que regulamentam essa questão aí do despesa. Então, Alessandra, agradeço esse convite e me sinto muito honrado em estar na casa de Silvio Capanema, que foi um brilhante advogado e sempre voltado para as questões das locações imobiliárias. Então, muito obrigado e um beijo. E vamos aguardar agora o nosso relator para que ele possa começar a relatar aí o que ele tem em mente e dizer que eu tenho muitas perguntas, Hugo. Me aguarde. Um abraço, boa noite a todos. E agora, vamos passar a palavra ao nosso advogado. Também não podemos esquecer, né, doutor Hugo Leal, que o senhor é advogado também. E o que, quando nós o recebemos, quanto conhecimento, né, doutora Kátia? Quanto conhecimento ele demonstrou aqui num bate-papo informal, como ele acompanha bem os casos da área jurídica e imobiliária, e que muito nos orgulha. E Silvio Capanema deve estar muito feliz, porque ele falou assim, ele sempre fala, e nos últimos eventos que ele falou sobre as alterações que impactariam na lei do inquilinato, era que algumas seriam necessárias, porém a gente tinha que vigiar, para que quando jogasse no ar alguma proposta, não desvirtuasse do caminho da proposta, né? No caso do despejo, porque depois ia ter o debate, outras pessoas iam poder opinar. Então, eu acredito que ele esteja também muito feliz da ABAME estar debatendo, que inclusive tem um vídeo na internet que fala dele, do Dr. Silvio Capanema, que ele dizia exatamente isso. Então, o IBRADIM, a ABAME, o CRECE, todas as instituições têm que estar debatendo. Então, foi muito importante, doutor Hugo Leal, o senhor estar aqui com a gente, querendo ouvir os nossos advogados e associados. Eu gostaria de agradecer e já passar a palavra, e vamos ao pinga-fogo. A todos, obrigado pela oportunidade, doutora Alexandra, e cumprimentando a senhoria, né? Eu cumprimento aqui todos os membros da ABAME, inclusive eu, né? Que fico muito feliz daqui do livro, assinado esse livro de honra. Eu estava vendo aqui que, na realidade, foi assinado dia 21 de setembro de 1989. 21, hoje nós estamos dia 27, 26, então faz 5 dias, completou 33 anos a ABAME, 33 anos. Eu estava lá, e foi exatamente o ano que eu casei também, então não tem como esquecer. E a Edmê estava lá também, você só não estava na fundação. Né? Interessante, e aqui para minha alegria, né, só ações, só pessoas que eu conheço, grande militância, grande trabalho, para mim é uma honra, né, poder estar aqui, doutora Alessandra, seu convite, conquistar a ABAME, né, agradecer tanto a doutora Kátia quanto a doutora Edmê. A Edmê, como ela disse, que nós temos uma trajetória longa, né, de muito debate, de luta pela democracia também, fico muito feliz. A minha querida Ana Tereza Basílio, nossa vice-presidente, né, hoje, assim, tem um despontar, né, da advocacia, hoje no cenário nacional, está com uma preocupação, um olhar voltado aqui para as questões nossas do Estado do Rio de Janeiro, da nossa subseção,
mas, com certeza, hoje ela supera, hoje ela tem um trabalho, uma visão, um respeito nacional. Então, fico muito feliz dela poder estar aqui conosco também. E a Fátima, eu lembro absolutamente de todo o trabalho com o doutor Zé Roberto Andrade Coutinho, que trabalhou comigo muitos anos, foi subsecretário, e é um especialista na área de patrimônio imobiliário. Aprendi muito com ele durante essa trajetória, e ele era um parceiro importante desse debate, da discussão, e a Fátima fazia esse ponto de equilíbrio. Eu lembro muito bem dos cursos da FESP, a montagem dos cursos da FESP, e outros, né, que nós tivemos a oportunidade de estar presentes. E aqui eu digo que é uma retomada de todo esse manancial de informações. E também muito orgulho aqui de estar dividindo aqui essa mesa com o doutor Marcelo Moura, que é corretor de imóvel, presidente do CRES, e eu também sou aqui, inclusive colocaram aqui advogado e corretor, mas não colocaram meu CRES aqui, colocaram o número 19.858. Eu também estou inscrito no CRES desde 1990, então, basicamente, um ano depois da fundação da BAM, eu também estava no CRES, atuei como corretor. Só não posso atuar nesse momento aqui, porque eu estou, tanto a advocacia quanto no setor privado, não tem muito tempo, não dá para fazer a atividade, mas atento a todas as demandas. Tenho muito orgulho de estar aqui hoje com vocês, nessa oportunidade. Quero, mais uma vez, ressaltar e agradecer, e também falar aqui da figura, né, e prestar uma homenagem aqui mesmo, que rápida, à figura do Dr. Silvio Capanema, uma pessoa extremamente importante na minha vida, uma referência, não só um jurista, mas um amigo, né, que eu aprendi a admirar, aprendi a conhecer, aprendi a seguir, e tive assim, uma participação, mesmo no período que ele deixa a advocacia e vai para a vaga do 5º Constitucional, eu tive a oportunidade de o acompanhar desde o início daquele processo, e depois, como desembargador, um brilhante trabalho dentro do Tribunal de Justiça, um magistrado assim, ímpar, né, um legítimo representante do 5º Constitucional. Eu gosto sempre de registrar isso, porque, às vezes, a composição do Tribunal de Justiça é feita de juízes de carreira e, para quem não sabe também, né, estamos acompanhando o 5º Constitucional, que é feito das indicações dos advogados. Mas, às vezes, o advogado esquece que ele veio do 5º Constitucional, esquece da lógica, e por isso ele tem essa paridade dentro dos tribunais superiores, para ele estabelecer uma lógica, um parâmetro. Eu posso dizer com absoluta clareza que o doutor Silvio Capanema, o desembargador Silvio Capanema, foi o legítimo representante da classe do 5º Constitucional como magistrado, nunca deixou de ter a sua visão, a sua imparcialidade como magistrado, mas nunca deixou de atender, de acolher a todos os profissionais. Eu digo isso por ter sido, na época, militante, advogado, militante, e atuado em várias causas, que, obviamente, o segmento dele era o mercado imobiliário, mas ele de vasta cultura jurídica, e para a gente foi muito importante o legado que ele deixou. Eu queria fazer esse registro, Alessandra, porque para mim foi muito importante na minha vida, no meu conceito, nas minhas referências, principalmente dentro dessa área, foi uma das áreas que eu me dediquei, e eu acho que para mim aqui é importante ter conseguir ver esse livro aqui, ter sido um dos fundadores, a convite dele, a convite do doutor Silvio Capanema e do doutor Pedro Cantizano. Acho que para mim é orgulho. E isso agora, né, faz parte do nosso legado, faz parte do nosso passado, dos nossos compromissos. Mas o que nós viemos aqui para ouvir, né, não foi do passado, nós vamos falar do futuro. Né? E do futuro eu já vou entrando aqui na polêmica, e esse dia me falaram assim, mas você apresentou esse projeto em 2020, em julho de 2020, no meio do processo da pandemia, você não tem misericórdia, pena dos locatários, isso aí é uma situação abrupta. Você não tem medo da polêmica? Eu vou desculpar, se eu tivesse medo da polêmica, eu teria feito a lei seca, né? Então, acho que a lei seca já é polêmica por natureza. 14 anos de vigência da lei seca, ela continua sendo debatida, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Só para registrar, existia um projeto, uma ADIM, que questionava a validade e a constitucionalidade das operações e da abordagem.
Essa ADIM foi retirada lá da gaveta e foi julgada esse ano. 14 anos depois, o Supremo Tribunal Federal discute, debateu a validade e a constitucionalidade da lei seca. Eu só estava aguardando um resultado diferente. Imagina se foi 11-0, claro, foi confirmado a legitimidade, a abordagem, todos os procedimentos que já existiam. Eu indaguei ao ministro Fux, falei, ministro, o senhor já imaginou isso? Obviamente não na tribuna, né? Eu fiz a defesa oral. Eu disse antes, o senhor imagina se há assim, uma possibilidade de revogação da lei seca? O que nós fazemos? Seria, não, mas vamos discutir ex-tunc, ex-tunc. Eu falei, não, mas o senhor imagina o que seria isso? Que exemplo nós estaríamos dando para a sociedade? Né? Eu não quero discutir judicialmente. A questão judicial, a mudança legislativa tem muito significado. Era importante, mas não tem significado. O que foi a mudança de comportamento da sociedade. Mas o Supremo dando alguns sustos na gente ainda, né? Mas foi superado, foi 11-0, perfeito. Aí voltamos para um processo, para um procedimento aqui, que aí eu falei dessa polêmica, porque o despejo extrajudicial, gente, nada mais é que acompanhar uma dinâmica que já vem acontecendo da desjudicialização dos processos, dos procedimentos, principalmente daqueles que têm uma visão, uma atuação mais simplificada. Hoje nós temos um inventário, que é também um inventário que pode fazer extrajudicial. O divórcio pode ser feito de forma extrajudicial. Outro que é mais recente, o uso capião, que eu partiria do uso capião, que ele está ainda em fase de amadurecimento para essa perspectiva, para a busca dessas informações da sua realidade, da sua aplicação, da sua aplicabilidade. Como é que está sendo? Como é que está sendo? Como é que os notoriais, né, os cartórios estão estabelecendo isso? Como é que está sendo o reconhecimento da população? Isso vai muito da carga cultural, vai muito um pouco do desapego a essa questão dos processos judiciais. E quando eu fui demandado para essa questão, e lembrar sempre que o papel do parlamentar é estar ali como um catalisador. Não acordei um dia e falei assim, eu vou fazer um projeto dessa natureza. Eu fui demandado especialmente pela nossa classe, pela classe dos advogados, também, né, tínhamos lá corretores de imóveis, que foram demandando sobre esse aspecto. Você acha que isso é viável, essa proposta? Eu falei, olha, é uma proposta polêmica, só que nós não podemos fazer uma apresentação com esse intuito sem que eu passe na consultoria legislativa da casa. É importante passar pela consultoria. O projeto foi feita uma sugestão, um texto inicial, que tinha uma série de outros procedimentos. A consultoria da casa prevaleceu também, deu algumas nuances, tirou. Acho que eles fizeram umas 5, 6 reuniões. A comissão da OAB, o presidente da comissão de direito imobiliário da OAB, que é o Dr. Arnon, o Gabriel Feijó, também, que é um advogado, também corretor de imóveis. O Arnon também é corretor, né? Outras pessoas participaram desse debate, foi um aprofundamento, idas e vindas, até que nós entendemos que nós tínhamos elementos, né, produzidos desse debate para apresentar o projeto, que aí ficou caracterizado como o projeto 3.999 de 2020, que iniciou sua tramitação lá na Câmara em julho de 2020. Bom, vamos lá. O que você quer alcançar com isso? Quero alcançar, mais uma vez, essa lógica, né, do processo de desjudicialização de alguns procedimentos que são de caráter mais administrativo, pelo menos de caráter mais evidente. Qual é a prova que nós estamos discutindo aqui? Qual é a necessidade de você judicializar um despejo por falta de pagamento? Simples. Eu estou dizendo aqui sem as nuances jurídicas, sem aqui a discussão doutrinária. É simples. A relação é, eu sou locador, você é locatário, você não paga. Se você não pagar 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu vou ter que acionar você. Acionar judicialmente, pagar taxa judiciária, custos judiciais, para depois fazer um despejo que às vezes fica mais caro a judicialização do que o próprio despejo.
Aliás, isso é um caso à parte, né? Eu vou fazer uma provocação aqui, doutora Alessandra, a gente fazer um debate aqui, em seguida, quando for, para discutir essa questão no Rio de Janeiro das taxas judiciárias e das custas judiciais. É intransponível. Eu falo o seguinte, o modus operandi que tem acontecido aqui no Rio, a forma que tem sido cobrada as custas judiciais e a taxa judiciária, ele é um impeditivo do acesso à justiça. Até mesmo quando você vai fazer o pedido de deferimento de gratuidade, é um trabalho hercúleo para você fazer o convencimento, porque o Tribunal de Justiça, por entendimento dele, ele é o arrecadador e ele não abre mão, claro, valor da arrecadação. E cada vez, quando você compara, eu costumo abrir esse parênteses aqui, porque essa é uma forma que a gente tem debatido muito com o Ricardo, porque quando você compara procedimentos judiciais em Minas, em São Paulo e no Rio, você chega a ser chocante. As diferenças são absurdas. Então, esse seria mais um motivo, obviamente que a legislação é nacional, mas o motivo aqui do Rio de Janeiro, a desjudicialização ela é fundamental para esse entendimento, para superar essa barreira. Porque hoje, no Rio de Janeiro, se tornou uma situação quase que inviável esse procedimento, por causa dos valores das custas judiciais. Depois o Ricardo pode até falar um pouquinho mais, mesmo que não seja a nossa matéria, mas eu acho que é um ambiente para nós repetirmos essa questão. Bom, aí a questão é a relação comercial entre dois entes privados, e se eu não pagar, parte do princípio que ele vai ser notificado numa ata notarial, e essa ata notarial vai ser notificada dizendo o seguinte, porque ele não pagou, você vai fazer a purga na mora, vai fazer o depósito, se não pagar, qual é o procedimento? Registro, ato de registro notarial, vai ao juiz, pede despejo. Nós, no início, no procedimento inicial, nós tínhamos buscado a figura ainda, nem esse procedimento ser judicial, ser feito no ambiente da delegacia policial, ou de uma força, né, de uma ação. Mas aí tivemos uma série de outras nuances. Mas a base, o fundamento dele é exatamente esse. Tanto abre a perspectiva para ser uma ata notarial da ação de despejo por falta de pagamento, quanto também da devolução do imóvel. Também é possível fazer uma ata notarial dizendo o seguinte, eu quero devolver o imóvel, fazer a ata e fazer a devolução também, tanto para o locador quanto para o locatário. Ou seja, você abre essa perspectiva para um e outro. Porque é o seguinte, qual é a justificativa para que nós pudéssemos manter uma ação judicial de falta de pagamento, despejo de falta de pagamento, entre dois entes privados? Então, acho que a lógica, o cerne do projeto, a proposta é essa. Agora, vamos lá. Como ele é um projeto, né, a expectativa de análise, ele está na Comissão de Direitos do Consumidor, o relator é o Celso Russomano, nós tivemos embates ali de caráter doutrinário e pessoal, que ele tem uma lógica, uma visão sobre esse projeto, por isso que ele pediu a relatoria, e acabou não apresentando o seu relatório na Comissão de Defesa do Consumidor. Mas nós fizemos um entendimento que, ao encerrar, né, o processo do período eleitoral, que a gente começou a falar isso em maio ou junho com ele disse que entrega, se ele não entregar da forma que ele está imaginando, ele até deu algumas informações, algumas mudanças, algumas foram ser acolhidas, mas se não entregar, o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor vai fazer a alteração do relatório. Nós queremos avançar, nosso desejo é esse. Agora, nós estamos num momento propício para as sugestões que tenham caráter de celeridade no processo como esse. Ou, que eu posso dizer, aonde ele pode haver um projeto acessível a qualquer pessoa, onde ele pode haver complemento, onde ele pode haver sugestão, onde ele pode haver ampliação ou supressão de dispositivos. Eu acho que o principal aqui, acho que a linha mestra é exatamente essa, do perfil, do que motivou a apresentação do projeto e o que nós queremos a partir de agora. Mas, Hugo, agora nós temos a vida como ela é. A vida como ela é, a gente vai pegar parte dos exemplos que nós estamos tendo no uso capião. Ali nós temos um manancial num ambiente para poder buscar informações para complementar
dentro do processo extrajudicial, a questão do despejo. Acho que as primeiras provocações, eu acho que são essas. Esse é o trabalho inicial. Nós estamos abertos aqui. Como ainda está em fase de debate, em fase de emendamento, em fase de mudança, o ambiente está propício para que nós possamos fazer esse debate e, obviamente, instrumentalizar. Mas agora não resta dúvida que este é um instrumento, uma vez aprovado da lei, um importante instrumento para o mercado imobiliário, em todos os ambientes. Se você tem a garantia de um despejo extrajudicial num prazo de, sei lá, vamos botar 90 dias, ou seja, isso dará garantias, ou até tirar as garantias ou o excesso de burocracia que tem dentro da questão da questão locatícia. Esse é um dos argumentos, esse é um dos temas. Nós não estamos pensando só nesse, mas ele vai colaborar, sim, com a movimentação dentro do mercado imobiliário, que eu acho que aí tem outras pessoas mais gabaritadas para poder falar sobre isso. Mas eu acho que, em termos iniciais, para poder provocar o debate e aguardar as respostas, pelo menos eu fico por aqui. Obrigado. Então, só para fazer aqui, a proposta é da seguinte forma: é feita a ata notarial, essa ata tem que conter o contrato, o valor em atraso, o valor total que vai constar na ata. Aí o cartório tem até 30 dias para fazer a notificação extrajudicial. E, posse dessa notificação extrajudicial, o locatário que está em atraso tem que pagar o valor total das parcelas, valor integral, e fazer desocupação do imóvel e entrega das chaves. E o que muito perguntavam era: e se ele não quiser sair? Nossa, se ele não quiser sair, deixa de ser um extrajudicial e passa a ser um litígio, pelo amor de Deus. Então, vou passar a palavra aqui para o Ricardo Menezes, que ele quer fazer umas ponderações. Porque o tocou bem, Alessandra, em questão das custas. Aí eu pergunto como seria feito o pagamento das custas e caução quando o contrato for desprovido das garantias previstas na lei incriminada. Ou seja, porque isso é uma questão importante para o diálogo com o Tribunal de Justiça, para viabilizar a distribuição da demanda judicial quando for necessário. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão das custas, que hoje é um impeditivo de acesso ao Poder Judiciário. Você está falando das garantias do contrato? Se ele não tem fiador? Mas se o cara fez um contrato de locação sem fiador, aí não sei quais seriam as garantias. Na realidade, aqui, Ricardo, eu entendo o seguinte: porque nós vamos ter duas fases, né? A fase dos contratos que serão antes do projeto, antes da lei, vamos dizer assim, e depois da lei. Os que vierem sob a vigência da nova lei, eles vão estabelecer esse princípio aqui. Os que não forem, né, forem escritos, né, ou foram assinados antes da vigência da lei, eles terão efeitos também, claro que terão efeitos. Mas o processo de discussão, obviamente, vai ser com base no arcabouço jurídico ali. Das garantias, eu vejo que, isso é uma avaliação, né, livre pensamento aqui, eu vejo que as garantias num contrato com base na nova lei, com possibilidade de desperdício extrajudicial, as garantias podem até ser reduzidas. Agora, hoje, ou é carta-fiança, ou é o fiador. Se ele não tiver nenhum desses objetos aqui, se ele fez isso dentro de um outro propósito, não sei quais seriam as outras garantias, seria pior ainda, né, ele poder judicializar, porque se o locatário não pagar ou ele entrar em processo de execução, ele vai receber de quem? Ele vai levantar isso em que valor? As garantias, eu vou só falar sobre isso, eu acho que essa pergunta sua é válida. As garantias, na atual locação, elas são aquelas que o mercado já conhece, já está acostumado a trabalhar. Antigamente era só fiador, e depois que o mercado viu e reconheceu que tinha essa enorme dificuldade, várias dificuldades, passou a ser o depósito judicial, passou a ser a garantia bancária, fiança, todas as outras, que é hoje o mais comum, e o depósito também de 3 meses antecipados do aluguel.
são lógicas que passaram a prevalecer exatamente para poder facilitar essas garantias locativas. Agora, se o contrato não tiver nenhuma delas, o locador deve ser de uma área que não tenha direito público. Aí ele vai precisar de um advogado, né? Porque... Ah, sim. Foi boa pergunta. O primeiro passo é salientar ali o artigo 66, o 66C, parágrafo primeiro, a figura, a presença do advogado é imprescindível. É importante exatamente por essa garantia. Exatamente que o processo é extrajudicial. Nós não queremos burocratizar, mas a presença de um profissional do direito, ela é importante até para dar segurança nessa perspectiva. Essa do advogado é um detalhe importantíssimo, porque uma das questões mais polêmicas que tem do extrajudicial, que às vezes os advogados sempre trazem a debate, é que eles não estariam presentes, estariam sendo excluídos dessas demandas. E aqui na BAME a gente defende muito isso, que não é bem assim. É importante sempre no extrajudicial a presença do advogado, o advogado deixar sempre muito claro isso para o cliente, exatamente para não ter esses problemas, como o nosso querido Ricardo Menezes falou, de não ter um fiador, de não ter uma garantia adequada. Então, o advogado tem que estar presente. Mas o que eu mais gostei desse projeto de lei foi que isso está expresso no projeto. Seria um absurdo o autor do projeto apresentá-lo sem garantia dos advogados. Não é uma advocacia em causa própria, mas é uma questão de legitimidade. Legitimidade, exatamente. Então, vamos... Alguém na internet quer fazer alguma colocação? Ana? Oi, minha querida presidente. Eu queria, em primeiro lugar, elogiar a exposição do nosso querido deputado e dizer o seguinte: o fato de tirar do judiciário alguns procedimentos jamais torna viável tirar o advogado. É evidente que o advogado é o propulsor das iniciativas e para que elas sejam legítimas, sem nulidade, é preciso ter o advogado, como o deputado enfatizou. Eu queria dizer o seguinte: nós estamos numa clara tendência de desjudicialização. Nós já fomos para o uso capião, nós já recentemente tivemos a edição da norma sobre adjudicação compulsória em cartório, e me parece que o próximo passo, de fato, vai ser o despejo em cartório. Mas é claro que, havendo resistência, haverá de se ter alguma intervenção do judiciário para um ato de força, um ato de execução. Mas eu acho que nós, da advocacia, ganhamos muito com isso, porque o procedimento fica mais célere, mais eficiente, o mercado, portanto, se beneficia de segurança jurídica com isso, de efetividade, porque a gente aqui está falando de despejo de pagamento, né? E acho que isso é bom para a economia, bom para a advocacia e bom também para o judiciário, que só vai tratar dos casos em que realmente houver necessidade de uma medida de natureza executória. Então, eu acho que também barateia o investimento na área imobiliária, porque as custas judiciais, notadamente aqui no Rio, como o deputado mencionou, são as mais caras do Brasil, mas também que se possa, em outras localidades, por meio do cartório, nós vamos, sem dúvida nenhuma, ter uma despesa geral menor para o cliente, portanto, ele poderá investir mais e o advogado auxiliar em mais casos. Você não acha, Alessandra? Com certeza. E o que a gente mais fala aqui é isso, incentivando o extrajudicial, movimenta a economia, movimenta e dá mais celeridade à solução dos litígios, do que é muito bom e favorável para o advogado, e também mudando um pouco a cultura da advocacia, de que a gente só está aqui para trabalhar o litígio, e nós temos que trabalhar também
a consultoria jurídica, né? Principalmente na área imobiliária. Eu acho que o mercado mais forte que temos para os advogados é consultivo, preventivo e consultivo, e não o litígio. A própria lei do inquilinato veio para pacificar esse mercado, e pacificou, né? E pacificou e está aí durante mais de 20 anos, sofrendo pequenas alterações, porque é óbvio, essas alterações são necessárias para acompanhar o crescimento da sociedade, né, os interesses da sociedade, que eles são mutáveis. Então, isso a ABAME, doutora Ana, tem muito reforçado esse novo olhar, né, da advocacia. Marcelo? Inclusive, a gente fez a ABAME itinerante sobre a questão da adjudicação quando ela ainda não estava promulgada, e agora ela já foi, né? A ABAME tem investido muito nos projetos que estão virando projetos de lei. Eu só teria uma dúvida, gente, a tirar com o nosso deputado. Deputado, a limitação de quantas vezes o inquilino inadimplente poderá ser notificado pelo cartório, quer dizer, a gente não pode conceber, até porque tem limitações legais, que o sujeito toda hora, ou várias vezes, pague mediante notificação do cartório. Tem algum limite para essa possibilidade de purga em cartório? Como é que fica essa questão da purga da mora? Porque pode ter um inquilino que só paga em cartório, né? Haverá alguma limitação? Não, a gente não pensou em fazer o limitador, porque é uma manifestação de direito dele. Mas, óbvio, né, se ele for estabelecer essa lógica, né, eu acho que aí o próprio entendimento do locatário, aí sim, talvez o locador talvez pudesse até ajuizar uma ação efetiva pela persistência dentro dessa lógica. Mas não tem limite para poder fazer a gente não viu nenhum limitador, pelo menos no texto original, não. É só como alternativa mesmo, para dar agilidade. Agora, se ele insistir nesse modus operandi, apesar de ser mais ágil, né, vai ficar caracterizada a má-fé desse locatário. Verdade. Então, como o deputado estava até mencionando, e eu vou dar um pouco do enfoque voltado para o mercado imobiliário e cada ponto que a gente está levando aqui. A gente já viu que foi um grande propulsor do mercado imobiliário, o uso capião extrajudicial, que a gente passou a fazer, e com isso a gente já conseguiu regularizar muitas propriedades e, através dessa, fomentar um pouco mais o mercado imobiliário. O divórcio extrajudicial também foi uma coisa muito boa que veio para o mercado imobiliário, assim como o inventário. Hoje, quem estiver no mercado imobiliário e tiver todos os passos para fazer o inventário, você consegue planejar para fazer a escritura de inventário, já junto com uma escritura de compra e venda, e depois você levar para poder fazer isso. Quando nós chegamos em janeiro do Cresce, que vimos esse projeto, logo chamamos o deputado, o que a gente passou a ver uma visão? Principalmente nos dias de hoje, onde o locador, hoje, ele não tem praticamente nenhum estímulo de colocar o imóvel dele para alugar. Com a rentabilidade que está dando hoje o dinheiro aplicado, com o valor do imóvel dele, o valor que você recebe de locação, a locação está barata. Além da locação estar barata, a gente tem seguranças sobre proibições de algum tipo de despejo. Consequentemente, além da gente ter isso, a gente tem segurança de quanto tempo nós vamos conseguir entrar com um projeto, com uma ação dessa, para poder tirar a pessoa. O que o nosso colega Ricardo deve ter mencionado ali, teve uma alteração da lei que ela permite que você não tenha nenhuma garantia, se você não tiver nenhuma garantia locatícia, você pode ingressar com uma ação, você pede liminarmente, mas quando você pede liminarmente, o juiz te obriga a fazer um depósito de 3 meses para poder fazer, que já onera aquilo tudo. Então, a pessoa que acha que, olha, vou facilitar para aquilo ali, mas o cara, para ele reaver o bem dele, ele vai ter que dispor de recursos, então não veio como um remédio jurídico legal para poder a gente ter uma solução. Quando a gente partiu para o depósito, para a gente, dessa maneira extrajudicial, o que a gente conseguiu enxergar? Da importância do mercado imobiliário, o que a gente pode fomentar, trazer segurança jurídica para os locadores, mostrar para ele. Tem outro projeto que a gente também
está começando a fomentar, a trabalhar sobre a diminuição da carga tributária sobre o locador, para que a gente possa incentivar o mercado imobiliário. A partir disso, eu vi o detalhe da presença dos advogados, que, na verdade, é muito importante, não só para que, não é querendo excluir o advogado, porque, inclusive, ele está lá no uso capião, o extrajudicial, o inventário, tudo tem lá. É uma base legal de que tem um fundamento para que aquilo ali está dentro da legalidade, para a gente poder fazer isso. Isso vai trazer uma segurança jurídica no todo o processo, e alguns falam assim, olha, mas isso jamais vai acontecer, a gente não vai conseguir passar um projeto desse. E aí eu trago como exemplo aqui um instituto que a gente já tem, que é a Lei 9.514, que trata da alienação fiduciária. A alienação fiduciária a gente consegue tomar a propriedade de forma extrajudicial. O que nós vamos tratar aqui é simplesmente da reintegração de posse, de adquirir a posse do imóvel de novo que você tem. Então, nós estamos falando num grau de... as nossas leis defendem muito a propriedade, nós estamos falando de reaver exatamente o que era seu. Se a pessoa pode perder a propriedade de forma extrajudicial, tem certeza que um projeto desse só para reaver o que é seu de forma extrajudicial é completamente plausível, é completamente perfeito, e eu tenho certeza, por isso que a gente falou, que com a gente, todos nós juntos, andarmos e caminharmos, esse projeto só tem tudo para frente. Então, para o mercado imobiliário todo, não é para os corretores todos, nós vamos fomentar a parte de locação, nós vamos fomentar a parte de segurança jurídica, desafogar o judiciário para as coisas que precisam, e ainda vai ter trabalho para os advogados, para todo mundo fazer. É um excelente projeto na nossa visão da Ucrânia. Alô, só para complementar, exatamente. Alô. Eu acho que só para complementar, a lógica é essa mesmo. Hoje, o número de imóveis que estão vazios, às vezes exatamente porque o locador não quer mais nem se aborrecer, né? Essa é uma outra tendência. Tem imóveis vazios aqui no centro da cidade por causa de pandemia. É uma realidade, mercado, momento, local. Mas tem outros imóveis que eu conheço, proprietários que não querem mais aborrecer. Desde que ela paga o condomínio, que é um custo para poder não se aborrecer. E aí vem, olha o grande temor que vem, o que a gente chama de ações paralelas. Com todo respeito que eu tenho à tecnologia, vou sempre ser a favor da tecnologia, vem o quinto andar, vem aquele outro Airbnb e tal, e aí é aquilo que a gente já conhece. Não, você não pode ser contra, tem que ter um limite, você tem que aprovar, que a tecnologia é só uma plataforma de aproximação, depois a gente vê o que acontece, é uma total desregulamentação do mercado, aí seja o que Deus quiser, você vai reclamar para quê? Né? Eu só estou fazendo essa ponderação aqui, eu sei que não é a nosso tema, eu fiz esse debate, não tem nenhum constrangimento em defender, eu falei isso quando nós estávamos fazendo a discussão da regulamentação, se regulamentava ou não a questão do Uber, eu falei, não tenho nada contra a plataforma Uber, eu acho um projeto excelente para uma plataforma de tecnologia, mas a forma que ela utiliza a mão de obra é mão de obra de exploração, é mão de obra escrava. Mas não, com licença, dá licença, é o meu pensamento. Foi um debate... você está sendo contra o desenvolvimento tecnológico. Não. Eu não vou brigar com eles. Até porque você vai brigar com eles para onde? O que é o quinto andar? Fala para mim. Não, excelente. Facilitou a vida de um monte de... Perfeito, não tem problema. Se der algum problema, você vai reclamar para quem? Você vai criar um avatar, né? Vai criar um avatar, né? Que chama uma metaverso, e vai discutir com ele lá no metaverso. Deixa eu dizer que eu sou 100% favorável às tecnologias, desde que elas se respeitem também. Tem uma lógica. Senão, quem seremos nós aqui? O regulamento você vai servir para quê? Eu acho que a desjudicialização é um excelente instrumento para nós acolhermos o que a tecnologia pode oferecer dentro da lógica que nós estamos falando aqui. Agora, tem que ter um perfil, tem que ter um começo, meio e fim, até para a sociedade entender. Eu falo isso porque... essa instrumentalização, o locador está fugindo de qualquer coisa que possa localizar. Ele falou, eu vou alugar, fazer um contrato, tá doido, eu vou fazer para essas plataformas aí. Airbnb, Quinto Andar, sei lá,
busca outras alternativas, algumas são boas, são lógicas, tem começo, meio e fim, outras você não tem para quem depois reclamar. Então, eu acho que esse tipo de instrumento aqui, ele serve também para dar essas garantias e para poder melhorar o ambiente de negócio, até para o locador falar, opa, com despejo extrajudicial, isso vai me facilitar, pelo menos eu não vou me aborrecer, vou lá, pelo menos uma ata notarial, vai gastar menos para poder, tudo isso vai entrar no cômputo, né, no cálculo, tem que colocar o imóvel novamente em disponibilidade. Só corroborando aqui, deputado, e a locação, ela ainda tem uma função que a gente pode enquadrar no projeto, que é uma função social da moradia. O senhor comentou que nós temos vários imóveis abandonados, fechados, que a pessoa prefere deixar. O dia que esse projeto estiver aprovado e já estiver sancionado, a gente vai conseguir disponibilizar maiores imóveis para a população morar. E a locação, às vezes, dá a oportunidade daquela pessoa não ter condições de comprar aquele imóvel, mas ela tem condições de morar naquela localidade. Então, aquilo ali faz um bem-estar, gera emprego, desenvolve aquela localidade e você, diminuindo a burocracia, tudo, você consegue melhorar a habitação e, consequentemente, tem uma função social também no projeto que é muito importante, que é primordial para a gente no mercado imobiliário, que é facilitar cada vez mais a moradia. Aliás, meu presidente, que trouxe um tema que foi muito interessante, uma das perguntas que eu recebi numa sucessão da OAB, foi em Nova Iguaçu, não me lembro desse debate que nós estávamos participando. Porque eles estavam discutindo exatamente essa questão do ponto de vista do locatário, o princípio constitucional do direito à moradia, que é o princípio constitucional. Eu falei assim, e o direito de propriedade, que é o princípio constitucional? Como você discute os dois princípios? Qual é a valoração? A valoração não, porque o mais fraco, porque o direito à moradia, o locatário tem essa percepção, perfeito, mas você tem o direito à propriedade, está garantido nos princípios constitucionais também. Espero que esse tema mandou a recado aqui dos 11 ministros do Supremo, espero que esse tema não vá para lá, porque senão a gente não vai poder adiantar isso. Mas há sim uma preocupação nesse sentido, não vou dizer de conflito, mas de valoração desses dois princípios constitucionais, o direito à moradia e o direito à propriedade. O que nós estamos garantindo aqui é a valoração do direito à propriedade, exatamente, porque senão, como ele tem o direito, ele tem posse e propriedade do imóvel, ele não coloca à disposição. Então, ele não vai garantir o direito à moradia, porque, como ele é propriedade dele, ele não vai. Então, se você não valorar, se você não criar o ambiente favorável a esse locador, que é o proprietário, não vai colocar. E aí nós vamos ter deficiência no mercado. Sem falar que é injusto também para o locador ficar custeando essa moradia, porque o condomínio é por conta dele, os impostos é por conta dele, todas as taxas correm por conta dele. Quando o deputado mencionou aqui o direito à moradia, a pessoa tem um direito, eu acho que ela tem total direito à moradia, mas o dever é do Estado, não do ente privado. Essa que a gente tem que Isso é importante. Isso é importante. É um direito à moradia, todo mundo tem, mas o dever é do Estado, não do ente privado. Isso aí, muito bem. Mas o que acontece, Alessandra, é exatamente isso. Ele vai sopesar, vai fazer o seguinte, tá bom, eu estou pagando condomínio, pagando PTU, mas para eu ter outro aborrecimento, será que vale a pena assinar um contrato de 3 anos e ficar lá tomando conta, o cara você vai pagar, você vai pagar, você está tomando. Aí o cara não vai, é o menos trabalho, basicamente isso. Por isso que eu falo que tem muito cuidado com esse tipo de outros ambientes que eu chamo de universo paralelo, que a pessoa vai buscar, que ela acha assim, isso aqui eu vou fazer que é muito mais fácil. Ou, por exemplo, um universo como o Rio de Janeiro, uma característica, aluguel por temporada. Perfeito. Agora, olhe bem o que você está fazendo na hora que você ofereceu o seu imóvel para aluguel de temporada. Né? Muito cuidado para não comprar a gato leve. E aí, principalmente nas plataformas. O aluguel de temporada já é um conceito que já foi incorporado, já está internalizado, mas tome muito cuidado. Nós estamos falando aqui de uma associação brasileira do mercado imobiliário. A gente tem responsabilidade porque a gente está falando. Trato, aliás, sempre uma sugestão, mesmo que você tenha oferta de boas imobiliárias, consulte um advogado. Perguntas?
Eu posso fazer só mais um comentário ao deputado? Claro. Querido deputado, só para sua avaliação e reflexão, eu estava olhando aqui o parágrafo único do artigo 62 da Lei de Locações, que é o tal que limita a emenda da mora, a possibilidade de emenda da mora, se igual pedido tenha sido feito nos 24 meses anteriores. Talvez valesse a pena que essa regra também se aplicasse ao extrajudicial, para a gente ficar evitando uma prática desordenada de emendas da mora sem prazo. É só uma reflexão aqui, mas para uma avaliação. Não, excelente reflexão, doutora. Eu acho que é uma matéria que a gente pode incorporar, até porque, na realidade, a gente está fazendo modificação aqui para a criação do despejo extrajudicial, a gente faz modificação da lei do inquilinato mesmo. Então, aí, um desses dispositivos pode ser esse parâmetro que já está na lei do inquilinato, sem problema nenhum. É válido, repito, como nós estamos num ambiente aí de ajuste do projeto de lei, então todas as sugestões serão muito bem-vindas. E aqui não se encerra, né? Nosso debate não se encerra aqui com o nosso encontro. Aliás, ele tem caráter permanente, né? Como diziam antigamente, na época da Ednê, nós estamos em assembleia permanente. É verdade. Pode vir aqui, se apresenta, faz aí. Olá, boa noite a todos. É sempre um prazer que está sempre em Brasília, sempre vê pela televisão, e hoje está aqui por ser tangível, né? Nós vamos tentar aproveitar o máximo isso, né? Porque a gente fica vendo televisão e fica na televisão só pensando mal, né? Então a gente agora está aqui. Duas perguntas. A primeira é saber se esse projeto só contempla a ação de despejo por falta de pagamento ou outro tipo. Por enquanto só despejo de falta de pagamento. E a segunda seria uma sugestão. Nós vimos que na mediação, o acordo da mediação ela transforma o acordo em título executivo. Isso. E aí, esse tipo de situação poderia ser da ata notarial, sim, transformando em executivo? Sim, exatamente. Essa pergunta foi exatamente um dos princípios que a gente passou a discutir, coletando essas informações e ficou já... Então, aí você poderia socorrer no judiciário já com título executivo. Perfeitamente. Exatamente isso. É a lógica. Se a gente puder facilitar, essa facilitação é assim. E essa proposta foi feita num dos debates que nós fizemos, coletando. Por isso que essas informações, quando você... Que eu falo o seguinte, o mais importante, gente... O seu nome? É Cláudio. Cláudio, mais importante, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu estou lá em Brasília, eu sou deputado, a gente tem uma série... O mais importante, o que eu falo para todos os advogados, é o chão de fábrica. Não adianta a gente tentar achar uma legislação perfeita se ela no chão de fábrica ela não funciona. Quem conhece o chão de fábrica é o advogado militante. Sim, eu tenho profunda admiração por todos os professores, por excelentes, muitos professores, nós temos catedráticos, mas esta é uma lei, é um instrumento de trabalho. É importante que quem atue, quem seja o advogado, chão de fábrica, o cara que está lá, que é advogado, essa opinião dele é fundamental, porque ele sabe quais são os desdobramentos. As teses, eu aceito e adoro discutir as teses. Eu acho que elas são muito bem-vindas, mas são ainda sob uma linha subjetiva. Agora, o objetivo é esse. Muda aqui, porque isso já aconteceu no meu caso, tem uma jurisprudência assim, essa contribuição é fundamental. E essa que foi feita da mediação foi perfeita. Essa aí já está incorporada. Obrigado. Bom. Boa noite a todos, uma alegria estar com vocês aqui. E a minha questão é a seguinte, como o nosso querido deputado falou, é a coisa do dia a dia. E eu me penitencio porque eu não tive acesso ao projeto todo. Então, a minha pergunta é a seguinte, nessa ata notarial, poderia se aproveitar e também notificar o fiador, porque a gente já evitaria que o fiador dissesse, eu não sabia de nada, e aí, inclusive, até as próprias atualizações dos valores poderiam ser cobradas numa outra situação.
Na realidade, nós fazemos a identificação pelo locador, mas não há nenhum impeditivo de você fazer a notificação do fiador, caso seja o objeto de fiança. Pode ser fiança. Nesse caso, eu até as próprias garantias, que às vezes você também tem o seguro-fiança, de repente notificar, porque quando você faz o contrato, a gente tem que colocar, no caso do seguro-fiança, você tem que colocar aquela cláusula que o próprio seguro-fiança determina que a gente tem que colocar. E aí, nesse caso, aproveitaram também para poder... até porque, às vezes, já aconteceu comigo, do fiador, quando é notificado, ele corre lá e resolve pagar, ou então aperta o locatário. É uma forma, eu acho, de poder... Tânia. Você segue a lógica do despejo judicial. Eu acho que essa é uma lógica que a gente pode incorporar aqui, salvo engano, porque aí desculpa, nos últimos 3 meses eu não penso em outra coisa, a não ser que sair falando das pessoas, mas, se eu salvo engano, uma das incorporações nós trouxemos a figura de comunicação às garantias. Eu acho que é pacífico isso, né? Não precisa nem com certeza. E uma segunda questão também é com relação, como o doutor Ricardo falou, com relação às custas judiciais. Caso não houvesse um sucesso nessa notificação e as coisas a ser resolvidas e ter que partir para o judiciário, haveria uma possibilidade de redução desse custo, uma vez que você já notificou, já citou, então participação, notificação, tudo isso já teria sido percorrido numa oportunidade. Na realidade, ele vira um título executivo, né? É um título executivo. Você não vai criar mais aqueles procedimentos, ação de conhecimento, nada, então você vai superar essa fase. Vai partir dali para frente. É um título executivo. Tudo. Vai lá e executa. O que vai executar aí, o processo vai aprimorar. Mas a lógica é essa. O ideal era não ter nenhum tipo de judicialização. Se a gente pudesse lá, com certeza, o policial chegar lá daquilo, esperando, mas não dá, né? Tem ambientes paralelos aí, pode ver que no Rio de Janeiro tem ambiente paralelo, o cara vai lá, não precisa nem de ação de despejo, vai lá e fala assim, ó, sai daí, o cara vai sair, mas é um poder paralelo. Nesse caso aqui, nós temos que obedecer os princípios constitucionais. E eu até sugiro, doutor, desculpe aí, minha querida presidente, mas na qualidade de segunda secretária dessa casa nada, eu vou pedir que vocês voltem para a gente, pelo menos, continuar nesse debate, que está muito bom, tá? Eu acho que o debate vai continuar, até porque o projeto está em tramitação, aberto para sugestões. Ele deve ser aprovado na CDC, na Comissão de Defesa do Consumidor, e vai para a CCJ. Então, eu sou o autor do projeto. Eu tenho todo o carinho e atenção com ele, e monitoramento dele. Então, diariamente, todas as vezes. E a gente vai só esperar esse processo eleitoral, mais 6 dias aí nós teremos a verdade eleitoral, e vamos continuar, a tramitação dele vai continuar. Maravilha. Muito obrigada, viu? Uma boa noite para vocês. Obrigado. A Tassiana Kimbo, que está aqui na internet, ela fez esse questionamento porque o projeto de lei estaria tramitando atualmente na Câmara do Consumidor, se não tem nenhuma relação com a relação de consumo, por ser contrato de locação. Eu estava esperando alguém fazer uma pergunta dessa. Vou deixar o Marcelo responder. Marcelo. Se for um outro debate, nós já fizemos sobre isso, a gente fez o questionamento. Eu fiz o questionamento, eu pedi. Aí eles entenderam que não é relação de consumo, mas como tem um princípio ali de defesa das partes, né, como usuário, ali foi uma lógica, foi uma lógica administrativa. Eu confesso que não tinha nenhuma intenção que passasse por lá. Deveria passar, no máximo, pela Comissão de Constituição e Justiça, e não tramitaria por outra comissão. E aí eles entenderam que deveria passar por mais uma comissão, pelo menos mais uma, e aí definiram que era a CDC. E por essa razão, né, que o doutor Silvio Capanema avisou. Fiquem de olho, porque os caminhos são muitos e podem ser desvirtuados. Então, a gente tem que estar ali sempre de olho para que isso não aconteça e, às vezes, a lei do inquilinato tomar outros rumos que não a pacificação do mercado. Melina. Boa noite a todos. Queria agradecer primeiro ao Bami por essa oportunidade da gente estar aqui discutindo um tema tão relevante, né? E parabenizar o deputado pelo projeto. Realmente, eu acho que qualquer proposta de desjudicialização de procedimentos é válida, né? O nosso judiciário
além de abarrotado, é muito moroso. E, diante disso, pelo que eu pude compreender aqui, eu tenho uma dúvida e, de repente, não sei se seria uma sugestão. Eu estou entendendo que esse procedimento, né, ele vai virar um título executivo extrajudicial e, de uma certa forma, seria uma possibilidade de um despejo liminar também, né, porque você já teria uma fase prévia que foi feita extrajudicialmente. Diante disso, considerando que ele será válido para fins de falta de pagamento, eu não sei se seria viável, de repente, estabelecer um limite ou um parâmetro, porque hoje a gente tem a questão da caução, que são os 3 meses de aluguel, né, previstos no artigo 59, que acabam inviabilizando algumas ações. Em outros casos, já tem decisões dispensando essa caução quando o valor do débito é muito mais elevado do que a caução em si. Então, para evitar que esse procedimento extrajudicial futuramente seja discutido em relação à caução, eu não sei se seria interessante, de repente, estabelecer um limite, ou uma vez verificado que o débito, pelo próprio tabelião que tem fé pública, né, verificado que esse débito está acima de qualquer garantia que pudesse ser oferecida, de forma que essa questão não pudesse ser trazida novamente ao judiciário depois dessa ata lavrada e do documento pronto. Eu entendo que eu tenho a ver até com a pergunta que o Ricardo fez, porque ele extrapola a questão da fiança. Esse tema já foi trazido em outras oportunidades, né? Na mesma linha que a doutora Ana Basílio trouxe aqui, da limitação da utilização do Instituto, nós estamos discutindo essa possibilidade, tá? De estabelecer, uma vez superada o valor da caução, não fazer o impedimento de um novo procedimento. Eu acho que aí a questão, mais uma vez, eu tomo aqui a questão da nós fazermos a melhoria do projeto. Eu acho que aí tem que ler, acho que tem que buscar na lei das locações, que é um dispositivo igualitário, introduzir como instrumento de agilização. Acho que, mas é perfeitamente possível, se não vejo dificuldade. Um outro ponto que me chamou a atenção é como eu entendo que seria uma forma alternativa de resolução desse conflito, no caso do despejo. Não sei se seria interessante também, aí, novamente, como eu sou advogada, eu penso na prática, eu já estou pensando em vários questionamentos futuros, né? Então, eu fico imaginando se, de repente, não seria também prever uma cláusula compromissória entre o locador e o locatário, a fim de que se estabeleça e se defina que esse despejo extrajudicial vai ocorrer e vai prevalecer naquela relação. Não sei se já está no projeto, porque eu não consegui ler tudo. Desculpa, se tiver. Deixa eu dizer, porque é o que eu falei aqui inicialmente, né? Nós vamos ter uma fase, né? Os contratos que forem assinados já sob a vigência da lei, ele vai poder fazer o extrajudicial. Eu aconselharia, né, os proprietários a lançar isso no contrato. Aqueles que não têm essa previsão, você pode continuar usando o instrumento, né? Mas aí sim, poderá dar um processo de discussão um pouco mais detalhado. Mas eu vejo que, a partir do momento que a lei estabelecer a sua vigência, ele vai prevalecer para um para outro. Agora, quem assinar contrato já na vigência sob a égide dessa legislação, da possibilidade do extrajudicial, é importante você fazer que conste no contrato de locação. Obrigada. Agora, partindo para o fim, até porque o nosso deputado e o nosso amigo Ricardo Menezes ainda tem uma caminhada, né? Marcelo também. Doutora Ana, muito obrigada pela sua presença. Gostaria de dizer a todos que quem ainda não conhece o projeto de lei, eu tenho certeza que vai se debruçar sobre ele. Vamos continuar debatendo esse tema exaustivamente aqui na ABAME, até para a gente poder colocar novas questões também para o nosso querido deputado. Gostaria de agradecer sua presença aqui, que foi realmente uma honra, uma alegria muito grande para a ABAME. Sua também, meu presidente do Cresce. Doutora Ana Tereza Basílio, nossa presidente, que é da casa. Ricardo Menezes. Edson Balbino também, nosso amigo, botou aqui parabenizando. Várias pessoas estão na internet
parabenizando pelo projeto de lei, parabenizando pelo debate, pela palestra, pela sua explanação. E eu gostaria de aproveitar que nós estamos hoje com a casa cheia para falar sobre uma questão que eu acho que quem ocupa geralmente senta numa cadeira como essa. No evento que nós tivemos aqui, uma criancinha, tentamos colocar uma criancinha aqui, ela não quis ficar, porque ela chorou. E quem ocupa essa cadeira geralmente tem umas inspirações assim divinas, né? E nós fizemos um convite aqui na ABAME, fizemos uma proposta de um convite ao nosso sócio benemérito, que é o desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello, que ele nos ajudasse a levar à frente a ABAME por mais 33 anos, esse projeto do nosso querido, saudoso Silvio Capanema de Souza. Então, o nosso querido também, ele é muito querido, e ele também ele disse para a gente, né, que ele é um filho de Capanema, que o Capanema tinha muitos filhos, e nós estaremos no ENAI oficializando isso, já temos aprovação do Conselho, já é oficial, mas vai ser de direito, a partir do ENAI, o nosso querido desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello será um patrono de honra da ABAME, que terá essa missão de ajudar a diretoria e as futuras diretorias da ABAME a levar esse legado do Silvio Capanema para outras gerações. Então, gostaria de agradecer, doutora Ana, pela sua presença, todos os presentes. Estamos encerrando os trabalhos. Gostaria de convidar a todos para a nossa festa de 33 anos da ABAME, que vai ser um almoço no Hotel Windsor, do Guanabara. Todos estão presentes, os nossos deputados aqui estão presentes, eu estou profetizando. E vai ser no dia 4, a partir das 13 horas. 4 de outubro. Depois das eleições, a gente vai para lá comemorar. E é isso. Alguém quer mais a palavra? Deputado quer mais a palavra? Então, doutora Ana, a palavra. Então, encerramos os nossos trabalhos na noite de hoje. Um beijo a todos. Fiquem com Deus.